O que aconteceu naquela noite não foi um culto, foi uma armadilha. E o pior, eles mesmos armaram, com as próprias mãos, com a própria voz, com a própria fé. E agora, o que parecia bênção virou sentença. Cada amém foi um prego no caixão político deles. E o pior de tudo, eles nem desconfiam. Quer saber o que realmente foi dito ali dentro? Então vem comigo, porque o segredo está prestes a ser revelado. O pastor começa a falar. Primeiro, manso. Depois, o tom vai subindo. A voz engrossa, o dedo começa a apontar. Ele não está mais falando com Deus. Ele está falando para os fiéis de um jeito que a lei eleitoral proíbe. E aí, um a um, os candidatos começam a ser chamados pelo nome. Levantam, ajoelham de novo, recebem imposição de mãos. E a cena, que parecia inofensiva, ganhou um peso que nenhum advogado vai conseguir desfazer. Agora presta atenção, porque o pior ainda está por vir. O pastor Silas Malafaia, um dos nomes mais poderosos da teologia da prosperidade, resolveu fazer as pazes com Flávio Bolsonaro. Só que tinha um pequeno detalhe: eles estavam brigados. Malafaia queria Tarcísio. Falou mal de Flávio, disse que ele não tinha chance, perdeu a aposta. As pesquisas mostraram Flávio crescendo. E aí, de repente, o pastor sentiu o cheiro do poder de novo. Cheiro de palanque, cheiro de influência. E mudou de ideia como quem troca de camisa. Convidou Flávio para um culto, convidou Cláudio Castro, convidou outros candidatos também. 7 no total. Todos ali na primeira fileira esperando a bênção. E ali no púlpito começou o show. Um show que a justiça vai ter que assistir do início ao fim. Ele disse que o inquérito das fake news foi aberto para calar a direita. Disse que o Brasil está indo para um buraco. E aí veio a frase que muda tudo. Ele disse textualmente que Deus abençoou Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada. Companhia Limitada. Ele não disse anjos, não disse pastores, ele disse Companhia Limitada, ou seja, os candidatos que estavam ali. E aí a lei eleitoral acendeu o alerta vermelho, porque a justiça eleitoral tem uma regra clara: igreja não pode ser palanque, nem disfarçado de profecia. Você não pode fazer propaganda eleitoral dentro de um templo religioso, não pode pedir voto, isso é crime. E Malafaia fez tudo isso, gravado em alta definição. Mas o que ninguém percebeu foi que ele não parou por aí. Ele também atacou o governo de forma direta. Chamou o Bolsa Família de compra de votos, criticou o fim da escala 6x1, chamou quem defende a mudança de preguiçoso. 2 crimes eleitorais ao mesmo tempo, propaganda antecipada positiva e negativa. Ele mesmo plantou as provas, e foi tudo gravado. Só que existe um detalhe que torna essa história ainda mais grave. Quem estava na primeira fileira? Flávio, de joelhos, mãos pro alto, pedindo bênção. Cláudio Castro, governador do Rio, candidato à reeleição. Douglas Ruas e outros candidatos. Todos eles agora podem ser alvo de uma ação que pede inelegibilidade, porque a lei é clara. Quem se beneficia de propaganda irregular também responde. Ajoelhar na hora errada pode custar uma carreira política inteira. Foi aí que a situação ficou ainda mais grave. Uma ONG chamada Movimento Brasil Laico entrou com uma representação no Ministério Público Eleitoral. E não pede só a cassação de Flávio, pede a inelegibilidade de todos os candidatos que participaram do ato. 7 candidatos correndo risco de nem poderem disputar a eleição. E olha só o tamanho do efeito dominó. Marco Feliciano também fez a mesma coisa em outro culto. Disse que a família Bolsonaro foi ungida por Deus. Defendeu Carlos Bolsonaro para o Senado. Só que Feliciano é candidato à reeleição, e com esse discurso dentro da igreja, ele mesmo pode se tornar inelegível. Perde tudo. Você consegue enxergar a ironia? O mesmo discurso que os bolsonaristas usam para atacar o judiciário é o discurso que entrega a própria cabeça ao judiciário. Eles acusam perseguição, mas são as próprias falas que geram as denúncias. E o mais curioso, tudo foi feito em culto aberto, com câmeras, com transmissão ao vivo, como se a lei não existisse. E não para por aí. O pastor ainda criticou o Bolsa Família, dizendo que ele impede o Brasil de prosperar. Chamou o programa de compra de votos. Esqueceu de mencionar que mais de 50 milhões de pessoas dependem daquele dinheiro para comer. 50 milhões de brasileiros que com R$600 a menos simplesmente passam fome. Preferiu repetir discurso de empresário contra trabalhador. Aí ele resolveu atacar o fim da escala 6x1. Chamou quem defende a mudança de preguiçoso, disse que querem trabalhar um dia por 6. Mentira, não existe nenhuma proposta séria com esse teor. Ele simplesmente tirou isso do nada. E sabe por quê? Porque não é sobre argumento, é sobre preconceito.
é sobre desprezo por quem acorda cedo, pega ônibus lotado, chega em casa tarde e ainda ouve de um milionário que é vagabundo. O que existe é um pastor milionário que nunca precisou bater cartão na vida, defendendo empresário que quer gente exausta. Gente exausta não reclama, gente exausta obedece. De novo do lado errado da história. Agora junta tudo. Culto político descarado, pedido de voto explícito, ataque direto ao governo, defesa de pautas que pisam no trabalhador, candidatos ajoelhados recebendo bênção eleitoral. O Ministério Público tem um prato cheio. Não precisa investigar, não precisa grampear ninguém. É só apertar o play. E a pergunta que não quer calar é: será que Flávio Bolsonaro vai realmente ficar inelegível antes mesmo da campanha começar? Ou o TSE vai deixar passar mais uma vez? Pense comigo. A lei existe, a prova existe, a denúncia existe. Então o que falta? O sistema eleitoral brasileiro tem um vício triste. Demora demais para agir. E quando age, a eleição já passou, o mandato já foi conquistado, o estrago já foi feito e a impunidade vira tradição. Mas talvez, e eu digo talvez, dessa vez seja diferente. Sabe por quê? Porque a gravação é tão clara que qualquer tentativa de negar vai virar piada. Porque a ONG que entrou com a denúncia não vai recuar. E porque a pressão popular vai ser implacável. A população está cansada. Cansada de ver igreja virando palanque, cansada de ver pastor milionário defendendo empresário enquanto o trabalhador se acaba na escala 6x1, a bola está com a justiça. E a pergunta que ecoa em cada comentário, em cada grupo de WhatsApp é: será que o TSE vai ter coragem de agir ou vai esperar o prazo acabar, como fazem sempre? E você, o que acha de tudo isso? Será que Malafaia, Flávio e os outros candidatos vão escapar mais uma vez, se escondendo atrás do discurso de perseguição religiosa? Ou finalmente a justiça eleitoral vai bater o martelo e dar o exemplo? Me conta aqui nos comentários, porque se depender da lei, se depender da prova, se depender da gravação, já era para eles. Só falta a coragem de quem tem o poder de decidir. Tem coisas que acontecem no escuro que ninguém nunca fica sabendo, mas tem outras que acontecem debaixo de holofote, com câmeras ligadas, e mesmo assim ninguém enxerga o perigo, até que é tarde demais. O que você vai ouvir agora aconteceu de verdade, foi filmado, e pode enterrar uma das maiores candidaturas do país antes mesmo do primeiro voto ser dado. Escuta com atenção. Era noite, igreja cheia, luz baixa, quase indefinida, música de louvor ecoando pelas paredes, gente de olhos fechados, mãos trêmulas, suor escorrendo. Parecia paz, mas não era. Tinha uma tensão no ar que poucos sentiriam. E no meio daquela multidão, bem na frente, 7 pessoas ajoelhadas. Não eram fiéis comuns. Eles não estavam ali para confessar pecado. Estavam ali para receber algo muito mais perigoso que perdão. De repente, o pregador sobe ao púlpito. Silêncio. Ele olha para os 7, um por um, e começa a falar. No começo, manso, como quem reza, mas a cada frase a voz vai mudando, fica mais grave, mais firme, mais sombria. Ele não está mais orando, ele está declarando, está ungindo, está entregando. E cada palavra que sai da boca dele é um tijolo na parede de um crime eleitoral que ninguém ali percebeu que estava sendo filmado. Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!